Aí, gravando. Bom, gente, sejam todos muito bem-vindos. Agradeço a presença de todo mundo. Bom, primeiro vou me apresentar. Eu sou Roberto Botelho, quem não me conhece. Eu sou hipnoterapeuta e programador neurolinguista. Atualmente, eu trabalho com abordagens modernas da hipnose, né? Então, principalmente a hipnose ericksoniana, hipnose conversacional, terceira geração, e por aí vai. Também sou presidente da Associação Brasileira de Hipnose, e hoje eu estou aqui para dar uma aula de um tema que tem muito mito no meio da hipnose, né? Um tema, assim, bem controverso, mas eu acho que é um dos temas mais importantes, né? Que é a regressão. Provavelmente, acho que eu acredito, 90% dos cursos de hipnose estão ensinando o protocolo de regressão, mas ainda falta, né? Ainda falta para a gente entender um pouco mais o que está acontecendo de verdade. E a gente sabe que cursos de hipnose são cursos rápidos, né? Falta tempo e não tem muitas vezes como estar passando tanto conteúdo. Então, hoje eu quero aqui expandir um pouco a percepção de vocês com relação ao porquê a regressão acontece, o que faz que a regressão funcione, e por aí vai, né? Segundo, gente, gostaria de agradecer imensamente o Anildo, né? Gratidão, Anildo, pelo convite, por estar me ajudando aqui na organização. Bom, fico super feliz novamente por estar aqui junto, viu, Anildo? Adoro receber os seus convites, de verdade, de verdade. Inclusive, me convide mais, que estou sempre dentro, viu? Bom, gente, hoje a gente vai estar falando, a gente vai estar quebrando muitos mitos que a gente carrega, tá? Quando a gente fala de regressão, a gente acaba, querendo ou não, falando principalmente de hipnose clássica. E vocês já estão cansados de ouvir falar tudo que está junto com a hipnose clássica, né? Que hipnose seria atravessar a faculdade crítica da mente subconsciente e colocar uma ideia aceitável lá dentro, e por aí vai. E hoje eu estou aqui para falar de algo que não tem nada a ver com isso. Na verdade, eu vou estar quebrando as percepções que estão atreladas a essa ideia de subconsciente, e regressão está puxando uma memória raiz, né? Bom, a gente vai estar falando aqui sobre a neurociência da regressão. Eu vou estar dando uma pincelada em possibilidades, o que acontece na regressão conversacional, né? Bom, para a gente começar, eu vou falar para vocês o que é regressão conversacional, né? Antes da gente falar de qualquer coisa, a gente tem que entender o que é isso. Primeiro de tudo, gente, regressão conversacional é a regressão que vai acontecer por meio da conversa. O que isso quer dizer? Que toda regressão é conversacional. Não tem como não ser. Vai acontecer por meio de um processo de comunicação. Só que quando a gente nominaliza como regressão conversacional, o que a gente está querendo dizer, gente? A gente está falando que essa regressão ela não vai precisar de um processo formal de indução hipnótica. A gente está acostumado com a regressão de ir lá fazer o Dave Elman, relaxar a pessoa, desligar ela bastante, e aí a gente diz que a mente subconsciente está aberta e a gente pode puxar a memória raiz, né? E na regressão conversacional a gente não vai passar por esse processo de indução. Ou seja, não é necessário pedir para a pessoa fechar os olhos, não é necessário pedir para a pessoa ficar imaginando as coisas, e também não é necessário fazer a indução hipnótica, né? Quando a gente fala de hipnose conversacional, a gente está saindo daquela ideia de transe como um estado alterado de consciência, e a gente vai para a ideia de que o transe é algo natural, né? O transe não é um estado alterado, mas sim um estado que está acontecendo o dia todo com a gente, em diversos momentos do nosso dia, né? E aí, quando a gente fala desse viés naturalista da hipnose, o contexto hipnose está muito mais relacionado com direcionar a atenção, né? E por meio desse direcionamento da atenção, a gente causa uma modificação na percepção subjetiva da experiência da pessoa, tá? Bom, gente, só para quem entrou um pouco atrasado, essa aula aqui está sendo gravada, tá? Porque eu sei que alguns podem perder um conteúdo e vou estar disponibilizando para vocês isso. Outra coisa, eu esqueci de falar, podem perguntar o que quiser, tá, gente? Eu falo muito rápido, eu gosto de falar, toda vez eu falo isso daí, porque eu pareço uma metralhadora falando. Então é o seguinte, na dúvida, manda perguntinha aí no chat, ou segura um pouquinho, que assim que eu terminar de falar, eu vou estar liberando para todo mundo ir fazer perguntas, e eu respondo tudo, tá? Pode ser que uma coisa ou outra a gente tenha que não se aprofundar, porque a gente tem muita coisa para falar, mas a dúvida, qualquer coisa, depois estamos aí. Olha que legal, o Emerson está aí, seja bem-vindo, Emerson, que bom que você veio. Quanto tempo que eu não te vejo, amigo. Vamos lá, gente. Bom, já explicamos para vocês o que é regressão conversacional. Vale lembrar, gente, que a gente está fazendo regressões o tempo todo. A gente está se lembrando do nosso passado o tempo todo. E quando a gente está falando dentro de um ambiente terapêutico, de regressão formalizada, a gente vai ter principalmente ali dois tipos, né? O primeiro
Deixa eu só mutar aqui as pessoas. Espera aí, gente. O primeiro é a regressão Culver. Né? O que seria a regressão conversacional Culver? Seria aquela regressão onde eu não falo que eu estou fazendo uma regressão. Onde eu simplesmente estou fazendo o processo, algo está acontecendo, mas não tenho setting, o preparo para a pessoa saber que está ocorrendo uma regressão formalizada. É possível fazer isso, viu, gente? Bem possível. E o outro tipo é a conversacional clássica, que existe o setting de terapia, do sentido assim, olha, agora a gente vai fazer uma regressão. Não vamos ter uma indução formalizada, mas faremos a regressão. Né? O nosso foco hoje é principalmente falar dos porquês da regressão, e no caso, todas as regressões vão estar se encaixando dentro disso. Principalmente, gente, a regressão que vocês já fazem. Tá? A aula que a gente vai ter aqui hoje não é só para falar de regressão conversacional, é principalmente para fundamentar a prática da regressão à causa. Tá? Boa noite, Emerson, boa noite. Bom, eu tenho que citar alguns nomes, hoje eu vou citar vários nomes aqui, vocês não precisam decorar nenhum desses nomes, tá, gente? Mas eu acho legal estar citando as fontes que estão fundamentando o que a gente está falando. Tem um cara que é muito importante para a hipnose conversacional, que ele criou, de fato, isso que a gente chama de hipnose conversacional, é claro, que foi baseado no PNL, principalmente no Milton Erickson, que é um cara chamado John Overdurf. O John Overdurf, gente, ele criou um mecanismo de linguagem, um modelo que foi chamado de Beyond Words, além das palavras, que é um sistema de linguagem que tinha foco em fazer mudanças conversacionais por técnicas de conversação. Né? Na década de 90, gente, o John Overdurf já estava fazendo trabalho de hipnoterapia por telefone. Olha que interessante. A gente está em pleno 2022 e eu vejo muito hipnólogo com medo de fazer terapia com hipnose online. E na década de 90, o John Overdurf já fazia só por telefone, não tinha nem imagem. E ele dava resultado, gente. E aí o John Overdurf, gente, ele é um cara tão importante para a hipnose que ele influenciou a maior parte dos grandes hipnólogos que a gente tem hoje. Né? Então, eu vou citar alguns. Né? Os maiores nomes que eu posso citar é o Igor Ledorowski. Né? O Igor Ledorowski é o professor de hipnose de maior sucesso do mundo, que mais vendeu curso no mundo. Né? A Melissa Tiers, todo o curso da Melissa Tiers, o método da Melissa Tiers é baseado no trabalho do John Overdurf. Assim como James Tripp, o Shao Carson, Jazz Marion. Sim, a maior parte, vamos dizer, que está sendo influenciada, não tem como estar sendo influenciado por John Overdurf se a gente está falando de hipnose conversacional, tá? E aí é o seguinte, quando a gente, se eu pergunto para os hipnólogos por que a regressão acontece? A maior parte das pessoas vai dizer, gente, que a regressão acontece porque a pessoa entrou em transe e o subconsciente aceitou a sugestão para trazer a memória raiz, né? Então, geralmente, essa é a resposta que eu vou ouvir do porquê que ela está acontecendo. Agora, se eu pergunto do porquê que a regressão funciona na terapia, eu acredito que mais de 90% dos hipnólogos vão dar a mesma resposta, que vai ser a seguinte: a gente acha a memória raiz do problema e ressignifica essa memória. Acha a memória raiz do problema e ressignifica essa memória. Mas é o seguinte, gente, e se eu dizer para vocês que isso é um mito, que isso, na verdade, não existe? A regressão não acontece por isso, e ela não funciona por causa disso. Tá? É claro que o método que a gente faz é o mesmo, o processo é o mesmo, mas os entendimentos dos porquês, na verdade, não são muito. Né? Quando a gente fala dessa ideia de achar raiz, de subconsciente, a gente está falando do Dave Elman. Né? Gente, vamos lembrar que o Dave Elman ele era um radialista. E ele estudou a hipnose porque o pai dele estava em leito de morte, fazia hipnose. Então, ele aprendeu hipnose para dar um bom resto de vida para o pai dele. Então, ele foi estudar os caras que faziam hipnose lá atrás, os caras mais clássicos. Né? E o Dave Elman não tinha formação. Ele fazia hipnose de palco, ele estava lá no rádio como locutor. Né? E o que aconteceu foi, ele sistematizou um processo de hipnose rápida e ele ficou famoso por quê? Porque um conjunto de médicos via o que ele fazia e quis aprender. Então, ele não criou uma fundamentação disso, ele criou assim um modelinho, um esquema simples para estar explicando. E, de fato, essa explicação é importante a gente dar e é útil, mas ela não condiz com a realidade, tá, gente? Então, aqui hoje, eu vou estar expandindo um pouco mais a percepção da gente, para a gente estar mais bem fundamentado quanto às nossas práticas, né? E também para fazer melhor, tá, gente? Meu objetivo aqui não é só passar conteúdo, é ensinar vocês a fazerem melhor o que vocês já fazem. Basicamente isso daí, tá? Então, é o seguinte, gente. A gente não precisa de transe para fazer regressão, tá? Até porque o transe vai ser produto da regressão e não o que gera a regressão por si só. Segundo, a regressão não funciona porque a gente ressignifica o trauma.
tá? Isso é um mito também. Muitas pessoas acham que ressignificar que vai resolver, e não é. E muitas pessoas vão achar que vai resolver porque eu vou puxar a memória raiz, e também não é, tá, gente? Mas vamos lá. Só para quebrar um pouco esse gelo, vamos dizer assim, porque eu acabei de falar que várias coisas que a gente acredita não é verdade, eu vou dar um exemplo bem simples, tá, gente? Eu acredito que vários de vocês, por mais que utilizem alguns conceitos que eu acabei de dizer, vocês já devem ter tido contato com a PNL, né? E na PNL existe uma prática assim, muito clássica que se chama reimprint, ou a linha do tempo, né? E na linha do tempo eles fazem regressões de olho aberto. Né? Por que a PNL faz regressão de olho aberto e tem muito hipnólogo que acha que tem que chegar num nível sonambúlico de transe para fazer a regressão acontecer? Né? Nesse sentido, a galera da PNL está muito mais à frente que a galera da hipnose clássica. Tá? Mas vamos lá. Bom, qual que são os benefícios em a gente estar aprendendo isso? Gente, primeiro, vocês vão ter mais flexibilidade no atendimento de vocês. Tá? Todo hipnoterapeuta deveria dominar a regressão conversacional. Porque, na verdade, a regressão conversacional é o que está por trás da regressão. Né? Utilizar o transe vai apenas facilitar o processo acontecer. E segundo, que a gente vai estar refinando essa nossa prática, quando a gente domina quando a gente domina a aplicação da regressão conversacional. Roberto, eu vou dizer para você uma coisa, eu não consegui fazer esse curso ainda, mas todas as regressões que eu faço é muito mais na conversa do que com esse método fechado. Porque se a pessoa chega, assim, parece que tem uma coisa que trava. Se a gente vai conversando, a coisa flui. Faz sentido, Nanda, faz sentido. Até porque eu sei que você é minha aluna. E com certeza você já viu bastante regressão acontecer sem a indução. Né? Gente, é o seguinte, o cliente vai sentar na sua frente da clínica, na sua frente muitas vezes, e ele já vai estar regredido. Aquele momento que o cliente sentou na sua frente, começou a contar do passado e está chorando, a regressão já aconteceu. Não teve indução nenhuma acontecendo ali. Ele já está narrando a experiência para você. Na verdade, você poderia até aproveitar esse momento da terapia para direcionar o processo ali. Né? E aí é o seguinte, gente. Antes de eu começar a falar de neurociência e tudo mais, existem dois termos que precisam ficar muito claros. Que é o seguinte, é o termo dessensibilização e o termo ressignificação. O que é isso daí, gente? Ressignificação, eu acredito que todos vocês já sabem, né? Ressignificação vem do reframing, né? Que é o reenquadrar. Então, ressignificação seria mudar a percepção de algo, né? Mudar o significado de algo. E aí, dentro do processo de ressignificação, tem vários tipos, né? Não vou me aprofundar aqui, mas podemos dizer lá, o criança esclarecida, ressignificação de conteúdo, ressignificação de contexto, posições perceptuais e por aí vai, né? E a gente tem esse outro termo, que é a dessensibilização. Gente, deixa eu fazer uma pergunta para vocês aí. Eu quero saber quem sabe, quem aqui conhece o termo dessensibilização e sabe o que é dessensibilização, manda um sim no chat aí para mim, só para eu saber que vocês conhecem esse termo. Dessensibilização. Quem aí conhece, gente? Tá certo, você é pouca gente, viu? Pouca gente. Legal, Anando, Anildo, Emerson, muito bom. Eu sei que tem mais gente aqui que conhece. Mas vamos lá, gente, o que é dessensibilização? Dessensibilização é um termo técnico, galera. A dessensibilização significa uma técnica ou um método que tem o objetivo de reduzir ou distinguir um reflexo condicionado. Vamos traduzir isso, gente, para palavras mais simples. A dessensibilização seria o ato da gente diminuir a resposta emocional ou a intensidade de algo que está sendo disparado no corpo. Espera aí que minha câmera desfocou aqui por algum motivo. Vou repetir. A dessensibilização é um processo que busca diminuir ou eliminar uma resposta que é disparada no corpo. E quando a gente fala sobre emoção, gente, vamos falar sobre isso. A gente diz assim, hoje eu estou feliz, hoje eu estou triste, hoje eu estou com raiva. Como que eu sei que eu estou feliz, que eu estou triste ou que eu estou com raiva? Gente, eu sei que eu estou triste, que eu estou feliz, que eu estou com raiva, porque tem algo disparando no meu corpo. Se eu estou triste, tem algo no meu corpo me dizendo que eu estou triste. As emoções vêm no corpo. É uma sensação, é um aperto no peito, é um nó na garganta, é aquele peso na cabeça. E por aí vai. Se eu estou feliz, é porque algo está acontecendo dentro de mim. E o termo dessensibilização seria a gente tirar a sensibilidade com relação a algo. Né? No caso de algo que foi condicionado. Né? Ou seja, quando a gente está falando de emoção,
de algo que está no corpo, estamos falando de dessensibilização e não de ressignificação, tá, gente? Deixa eu ver se eu tenho algo mais para falar sobre isso. Tá. Então é o seguinte, gente, a gente vai ressignificar o que a gente percebe que a pessoa tem uma percepção limitante da realidade. Ou seja, aquelas crenças destrutivas. Mas, na verdade, a maior parte dos clientes, eles não estão vindo por causa de crença, eles estão vindo por causa de emoção, gente, de emoção. Vou dar um exemplo. Se chega um cliente meu que tem fobia de gato, esse cliente meu, ele sabe que gato é algo inofensivo. Ele sabe que gato não vai matar ele. Mas por mais que ele saiba que gato não representa risco real, ele tem medo do gato. Se ele tem consciência que gato não faz mal, o que eu tenho que ressignificar, gente? Existe algo para eu ressignificar dentro disso? Não tem. O que ele tem é uma emoção que está sendo disparada de forma automática no corpo. Não é um significado de que o gato é ruim. Porque conscientemente ela sabe, olha, eu não precisava ter esse medo, mas eu tenho. Então, existe uma diferença daquilo que eu penso conscientemente, que eu sei, daquilo que está acontecendo no meu corpo, que eu estou sentindo. E quando a gente fala de ansiedade, por exemplo, gente, é de sensibilização. 90% de sensibilização. É claro que a ressignificação entra um pouquinho, mas a grande parte do processo de regressão é de sensibilização, tá, gente? Bom, agora que vocês já entenderam, eu espero, o que é ressignificação e o que é dessensibilização, eu vou estar explicando alguns conceitos da neurociência. É o seguinte, gente, eu vou estar falando sobre esses conceitos, vou estar apresentando eles e depois a gente vai costurar tudo isso que eu vou estar apresentando, tá? Então, por enquanto, talvez pode ser que fique um pouco solto, mas à medida que a gente for seguindo aqui, vocês forem ouvindo eu falando, vocês vão ver que vai ser bem fácil esse conteúdo, tá? Vamos lá. Primeiro, vamos entender um pouco o que é um neurônio, gente, que é importante a gente saber essa estrutura dentro da gente. Neurônio é um tipo de célula nervosa que está lá, que está no nosso corpo inteiro, tá? A gente não tem neurônio só no nosso cérebro, tá, gente? E esses neurônios, eles formam uma estrutura, eles se conectam um com o outro e formam algo que a gente pode dizer que é algo muito parecido com circuitos ou com redes, teias, onde informações vão estar sendo transmitidas uma para as outras, tá? Ocorrem agrupamentos de neurônios. Muitas pessoas acreditam que os conhecimentos, as memórias, as habilidades estão nos neurônios. E não estão. Não estão, gente. Na verdade, o que eu sei, o que eu aprendo, o que eu faço, está na conexão entre os neurônios, nas redes neuronais, e não no neurônio em si. Está na forma que esses neurônios estão se comunicando, estão entrelaçados um com o outro, ligados um com o outro. E aí, gente, como vocês sabem, os neurônios formam essas conexões, vão formar sinapses, e esses agrupamentos, a gente, a partir de agora, vai estar chamando de teia neuronal ou de rede neural, tá? Ou teia neural ou rede neural, tanto faz, tá? Então, é o seguinte, vamos entender também que sempre que eu for falar de teia neural, de rede neural, eu vou estar falando, assim, um resumo do resumo. Porque é o seguinte, não é uma área do nosso cérebro que está sendo ativa. São várias áreas do nosso cérebro que estão sendo ativas a todo momento. Então, a gente não pode reduzir que é esse grupinho específico de neurônio. Na verdade, são vários grupinhos em diversas áreas que estão trabalhando em conjunto, tá, gente? Inclusive, vou quebrar um mito aqui que muitas pessoas da hipnose têm, que não tem nada a ver com essa aula, mas eu acho legal de falar. Muitos hipnólogos carregam aquele mito de que a gente só usa 5% do nosso cérebro. E, de fato, gente, a gente usa muito pouco do nosso cérebro. Só que eu tenho alguns amigos que utilizam 100% do cérebro. Eu tenho alguns amigos que utilizam. São amigos meus que têm ataques epiléticos. Quando eles estão tendo ataques epiléticos, eles sim estão tendo 100% do cérebro ativo, viu? Basicamente é isso aí. E não é legal ter 100% do cérebro ativo. Até porque, gente, vamos entender que o nosso cérebro, ele tem áreas que são um pouco especializadas. Então, eu tenho um córtex visual, eu tenho uma parte responsável pela audição, uma parte responsável pela percepção do medo, e por aí vai. Então, assim, se eu estou ativando tudo, não faz sentido. Por que eu vou estar ativando a área auditiva se não tem audição acontecendo? Né? Então, isso realmente é um mito, viu, gente? Mas vamos lá. Agora que a gente sabe o neurônio, vamos falar da sinapse. Gente, as sinapses são as conexões entre esses neurônios. Essa conexão é uma conexão física, é uma rede mesmo, como fios elétricos que estão conectados. Só que por mais que essa conexão seja física, entre um neurônio e outro, existe algo que a gente vai chamar de fenda sináptica, que é um espaço vazio que está ali dentro. E no meio desse espaço vazio é onde vai estar passando a química, os neurotransmissores de um neurônio para outro.
tá? Então, assim, os neurônios, eles fazem conexões, eles estão funcionando por meio de processos elétricos e químicos. Não é só elétrico, nem só é químico, é os dois, tá, gente? Beleza. Outro conceito que vocês têm que saber é o conceito de neuroplasticidade. Isso eu acredito que vocês já devem saber, né? Neuroplasticidade é a capacidade que os nossos neurônios têm de se modificar plasticamente, ou seja, mudar as conexões, desfazer conexões, criar conexões novas, mudar o formato, vamos dizer assim, a carinha desse neurônio. Tá, gente? Antigamente, a gente não sabia dessa ideia de neuroplasticidade e a gente acreditava assim que a pessoa ia envelhecendo, ou a pessoa que usava droga ia perdendo neurônio, ia ficando burra. Hoje a gente sabe que isso é uma tremenda uma bobagem, né? Tem pessoas que sofreram acidentes, que perderam áreas enormes do cérebro e que outras áreas conseguiram desenvolver as mesmas funções, né? É claro que isso não é panaceia, nem toda área que foi perdida vai ser readaptada, mas sim, gente, hoje a gente sabe que o nosso cérebro está se modificando o tempo todo. E está se modificando, gente, o tempo todo. E essa modificação é física, é estrutural. Vamos dizer o seguinte, gente, se eu tenho uma memória, vocês agora estão criando memórias nessa nossa experiência. Será que essa memória está onde, gente? Essa memória está no meu cérebro, não está no ar. Está aqui, está em conexão no meu cérebro. Ou seja, se foi criada uma nova conexão, foi uma mudança estrutural física que aconteceu ali, tá? Algo físico aconteceu dentro do meu cérebro que criou essa memória, tá? Então, a neuroplasticidade está relacionada com a capacidade do neurônio se modificar fisicamente, plasticamente. Mas é o seguinte, gente, ela não se modifica de qualquer jeito. Muitos hipnólogos acham que ela vai acontecer a rodo de qualquer forma, e não vai acontecer a rodo de qualquer forma, tá? É o seguinte, a neuroplasticidade ela vai acontecer quando o neurônio é ativo. A conexão neural só vai ser modificada se esse conjunto de neurônios estiver ativos. Eu não vou mudar o que não está ativo. E aí é o seguinte, quando um neurônio está ativo, ele fica instável. Ou seja, só de ativar um neurônio, ele tem uma enorme facilidade, já está modificando essas conexões, essas redes. Tá? É muito fácil modificar essa conexão quando ela é ativada. E aí é o seguinte, já vou cantar a bola para vocês. Muitas das vezes, a gente tem problemas na nossa vida, e a gente se resolve deles conscientemente. Tem coisas que eu passo por problema que eu, na minha cabeça, já sei que eu tenho que fazer. Só que não adianta eu simplesmente me resolver conscientemente se a rede neural que está conectada, automatizada, não foi modificada. Ou seja, se ela não foi ativa, não tem mudança. Aquela pessoa que só fica pensando no bonzinho não vai se resolver. Ela vai ter que olhar para o problema, e enquanto olha para o problema, ela vai modificar essa estrutura. A gente vai entender isso à medida que a gente segue essa aula aqui de hoje, tá, gente? Bom, existe um termo que é um termo extremamente importante para qualquer hipnólogo, que é uma lei da neurociência chamada lei de Hebb. Gente, o hipnólogo que não conhece a lei de Hebb está faltando, tá? Se vocês fizeram um curso que ensinaram regressão ou que ensinaram hipnose e não ensinaram lei de Hebb, provavelmente esse curso está muito fraco. Porque é o seguinte, isso aqui é o básico, tá? Mas pelo menos quem não sabe vai ter a experiência de conhecer isso agora. A lei de Hebb, ela é uma lei, e ela é uma lei por quê? Porque é um consenso neurocientífico. Quando a gente fala de neurociência, é difícil a gente ter consenso hoje em dia, tá? Porque a neurociência está em pleno desenvolvimento ainda. Mas é um consenso porque todo mundo concorda que essa lei de Hebb existe e funciona. A lei de Hebb ela foi descoberta por um cara chamado Donald Hebb, e o Donald Hebb, ele descobriu que existe um processo, ele sistematizou esse processo de formação das teias neurais, né? E aí acabou tendo o nome dele. Deixa eu ler a lei de Hebb aqui para vocês. Espera só um pouquinho. Poxa, eu tô sem ela aqui. Deixa eu achar aqui, gente. Lei de Hebb. Deixa eu abrir o Google aqui para falar para vocês. Lei de Hebb. Eu vou ler a versão completa e depois eu vou ler o resumo da lei de Hebb. Tá, a lei de Hebb completa diz o seguinte, gente. Vamos assumir que a persistência ou repetição de uma atividade reverberatória tende a induzir mudanças celulares duradouras que promovem a estabilidade. Quando o axônio da célula A, ou seja, quando o neurônio A está próximo o suficiente para excitar o neurônio B e repetidamente ou persistente seguem fazendo com que as células disparem, algum processo de crescimento ou alteração metabólica ocorre em uma ou ambas as células de forma que aumente a eficácia de A com uma das células capazes de fazer com que B dispare.
meio complexo quando eu estou falando assim, né, gente? Vamos traduzir isso para a linguagem mais simples. O que a lei de Hebb está dizendo para a gente? A lei de Hebb está dizendo o seguinte: se eu disparo um conjunto de neurônios A ou neurônio A, e disparo um conjunto de neurônio B ou neurônio B, e repito esse processo de forma persistente e repetitiva, disparo A, disparo B, disparo A, disparo B, disparo A, disparo B, vai ocorrer o processo de crescimento neural, o neurônio A vai criar uma conexão física, vai formar uma sinapse com o neurônio B, e depois que eles estão conectados, vai existir uma tendência. Sempre que o A for disparado, o B vai ser disparado de forma quase que automática, né? Ocorre o processo de sensibilidade depois que eles estão conectados, e quando um ativado, o outro é ativado de forma automatizada. Uma situação que é necessário ressignificação também tem reações emocionais? Pergunta atrasada mesmo, Emerson. Sim, com certeza, viu, Emerson? A interpretação errada vai modificar a percepção emocional, com certeza. Mas a questão é, 90% dos casos não é a nível de percepção, é a nível de condicionamento. A pessoa foi condicionada até aquela resposta emocional, né? A gente vai ver hoje isso aqui durante essa aula. Vamos lá. A lei de Hebb, gente, ela geralmente é reduzida da seguinte forma: células nervosas que disparam juntas se conectam e passam a disparar uma a outra. Tá? Na verdade, o A que vai disparar o B, né? Ou seja, se eu disparo A, disparo B, disparo A, disparo B, eles se conectam, e quando o A é disparado, o B tende a ser disparado também. E isso serve tanto para neurônio quanto para teia neural, rede neural, tá, gente? Então é o seguinte. Tá. Não, isso aqui eu vou falar depois. Essa lei de Hebb, gente, explica como formam nossas memórias, como a gente é condicionado, como eu aprendo uma habilidade, como eu desenvolvo um novo comportamento, como eu crio um novo hábito, e por aí vai. Essa lei de Hebb está explicando como ocorre o processo de automatização dentro da gente, né? Já vamos falar já sobre isso, gente. Tem um experimento, que é o experimento do pequeno Albert de Watson. O experimento é bem famoso, né? O que é o experimento do pequeno Albert de Watson? Basicamente é o seguinte: pegaram o bebê, que era o pequeno Albert, colocaram o bebê ali e primeiro o Watson fez uma calibragem, né? Lembrando, gente, esse experimento está disponível no YouTube, em preto e branco, mas é aqueles clássicos experimentos que a gente nunca mais vai ver ele sendo feito, reproduzido, porque é bem antiético, né? Então, eles botaram ali o bebê e começaram a colocar ele em frente a um monte de estímulos para calibrar. O que eles colocaram? Colocaram o cachorro, colocaram o gato, colocaram o rato, colocaram o macaco, colocaram o jornal pegando fogo. E o bebê não estava nem aí para nada disso. Por quê? Porque a gente não nasce com medo de nada disso, né? Claramente, a gente não nasce com medo dessas coisas. Depois que eles calibraram, o que eles fizeram? Eles começaram a condicionar esse bebê. Ou seja, eles pegavam, botavam o bebê ali. E depois que o bebê estava de boa, eles colocavam um ratinho na frente do bebê. O bebê, logicamente, não nasce com medo de rato, ninguém nasce com medo de rato, tá, gente? Então, ele ia brincar com o bebê. Quando o bebê estava brincando com esse rato, vinha o cientista e batia uma barra metálica bem alto, bem forte atrás do bebê para fazer aquele estrondo. E nós, como seres humanos, temos medo de barulho alto de nascença, né? Porque barulho alto tem a ver com predador, perigo e por aí vai. Então, quando o bebê estava brincando com o ratinho na mão, vinha o pém, aí o bebê se assustava, chorava, começava a espernear. Os cientistas iam lá, tiravam o ratinho desse bebê e acalmavam o bebê. E aí, o que o Watson fez? Repetiu esse processo. Gente, esse processo foi repetido 4 vezes. Bota o ratinho, o bebê vai brincar no ratinho. Quando o bebê tá com o ratinho na mão, vem o pém, aí ele se assusta, chora, entra em desespero, o cientista tira o rato e acalma o bebê. Na 5ª vez, gente, só de olhar o ratinho, o bebê já estava chorando. Eles criaram uma fobia de rato no bebê. Esse processo, dentro da terapia, dentro da psicologia, a gente vai chamar de condicionamento, galera. O mais interessante é que é o seguinte: eles criaram uma fobia de rato no bebê. Só que, quando eles foram testar, além de fobia de rato, geraram uma fobia de coelho, uma fobia de bichinhos de pelúcias e fobia de pessoas vestindo máscaras de bichinhos peludos. Ou seja, essa fobia ela generalizou para um monte de gatilho, um monte de situação que são parecidas com o contexto que condicionou aquilo. Isso é uma característica do nosso cérebro, generalizar informações, tá, gente? Hoje aqui a gente vai aprender o porquê que o nosso cérebro generaliza, tá? Mas isso a gente vai ver daqui a pouquinho. Mas vamos voltar lá. Vocês lembram da lei de Hebb? Se eu disparo o neurônio A, o neurônio B logo em seguida, de forma persistente, eu repito, disparo A, disparo B, disparo A, disparo B, disparo A, disparo B, o neurônio A se conecta com o B e o A tende a disparar o B. O que aconteceu com o pequeno Albert, gente? Disparava as áreas do cérebro que tinha a ver com rato, disparava medo. Disparava rato, disparava medo. Disparava rato, disparava medo. O que acontece? Quando ele vê rato, o que vai ser disparado? As áreas do medo, gente.
Isso é o que a gente vai chamar de condicionamento, tá? Vamos lá. Bom, isso é a lei de Hebb, gente. Existe um outro termo que vai ser muito importante para a gente, que é a memória dependente do Estado. O termo correto, que é em inglês, gente, é State Dependent Learning. Memória dependente do Estado ou aprendizado dependente do Estado. Isso é um conceito da neurociência também, tá, gente? Peraí, o Emerson mandou ali no chat para mim o seguinte: a lei de Hebb explica o porquê, mesmo numa regressão, encontramos várias situações diferentes relacionadas ao problema. Justamente, gente, eu vou segurar isso. Eu vou segurar, Emerson. Eu vou segurar para explicar isso, porque isso a gente vai encaixar bem daqui a pouquinho. Gente, eu estou falando de memória dependente do Estado. O que é a memória dependente do Estado? Memória dependente do Estado, gente, é algo que a gente já percebeu que existia há muito tempo. Tinha um hipnólogo, que na verdade não era hipnólogo, né? Era mesmerista, chamado Marquês de Pissegui, em francês. O Marquês de Pissegui, ele percebeu que quando ele hipnotizava as pessoas, tinha uma certa quantidade de pessoas que, ao sair do estado de transe, perdiam a memória do que aconteceu quando elas estavam em transe. Elas não se lembravam do que tinha acontecido enquanto elas estavam em transe. E aí, depois que elas voltavam, elas perdiam a memória, mas se ela fosse reinduzida ao transe, ela conseguiria se lembrar o que tinha acontecido nos últimos transes dela. Né? Muitas pessoas já perceberam que quando a gente tira do transe, a memória ela fica meio falha, né? Muitas das vezes. A memória meio que se esvai. É que nem aquela memória onírica, a memória do sono, né? Que se você não olha muito para ela ali, depois que você acorda, a memória perdeu ela. Né? Basicamente é isso aí. Mas o que é essa memória dependente do Estado ou aprendizado dependente do Estado? Gente, no ano de 1971, os dois cientistas, o Thierry Deviette e o Raymond Larson, eles fizeram um experimento com choques em ratos. E é o seguinte, eles ensinaram um conjuntinho de ratos a executar tais comportamentos dentro de uma gaiola de Skinner, né? Então, eles davam choquinho e ia condicionando o rato a ter certas respostas. E depois eles descobriram que o seguinte, quando eles não davam choques nos ratos, eles tinham dificuldade de executar o comportamento que eles tinham ensinado os ratos sob o efeito do choque. Estranho isso, né? O rato conseguia executar o comportamento quando ele estava no mesmo estado que ele aprendeu aquele comportamento. Logo depois, em 2004, veio dois cientistas, o Mohammad Reza Zarindasht, depois eu mando o nome para vocês, gente, porque eu nem sei falar o nome desse cara, e o Amener Rezaiov. Eles fizeram um estudo sobre memória, gente. E eles fizeram esse estudo com camundongos e morfina. O que eles fizeram? Eles davam uma leve dose de morfina, uma dose bem leve de morfina, e ensinavam os ratos a executar tais comportamentos. Depois que os ratos tinham dominado esses comportamentos, eles faziam o rato executar esse comportamento sem o efeito da morfina. E quando eles estavam sem o efeito da morfina, eles tinham dificuldade de executar isso. Porém, se eles colocassem a mesma dose leve de morfina, eles conseguiam executar aquilo da melhor maneira possível. Isso mostra, gente, que existe um processo, como se fosse assim, uma digital que é gravada nesse conjunto de teia neural. E o que é essa digital? É o estado emocional que forçou a criação dessa teia neural. Tá? Em 79, o Royce, o Post e o Weingartner, eles descobriram, por meio de pesquisas, que pessoas que estavam depressivas há mais tempo tinham maiores dificuldades de se lembrar de momentos bons. E pessoas que estavam menos tempo depressivas tinham uma facilidade maior do que pessoas que estavam há mais tempo depressivas de se lembrar de momentos bons. Bom, o que isso quer dizer, gente? A memória, ela depende do fortalecimento dessas teias neurais, das associações que vão acontecer com essas teias neurais, e ocorre como se fosse um processo de um histórico dentro dessas teias neurais, onde essas teias elas vão ter uma facilidade para serem ativas se esse mesmo estado estiver disparado. Tá? O que isso quer dizer? Se eu estou triste agora, se eu estou com um estado de tristeza no meu corpo, eu vou ter tendência a puxar pensamentos tristes. Assim como se eu estou feliz, eu tenho uma tendência a puxar pensamentos felizes. Uma pessoa que está triste agora até consegue puxar pensamentos felizes, mas ela vai ter uma grande dificuldade de fazer isso. Tá? Terá uma grande dificuldade de fazer isso. Então, resumindo, o estado que eu estou agora facilita que eu puxe memórias ou ative teias neurais que têm a ver com que foram criadas com o estado que eu estou acessando agora. Tá? Basicamente é isso. Existe um outro termo da neurociência, que esse é importante, que é o Long Term Potentiation. Estou mandando aqui no chat para vocês.
Long Term Potentiation, ou LTP, gente. Vou chamar de LTP a partir de agora, tá? A LTP é um processo neurológico que foi descoberto por um pesquisador chamado Lerge Tomo, gente. Ele descobriu isso analisando o hipocampo de coelhos, galera. Eu vou resumir, eu não vou me aprofundar aqui no LTP, mas basicamente é o seguinte, o LTP é a versão da lei de Hebb menos hardcore. O que isso quer dizer? O LTP, ele diz que quando você ativa áreas do cérebro distantes, ou não coisas que estão próximas, quando você ativa de forma persistente e consecutivas áreas do cérebro, vai ocorrer um processo de sensibilidade entre essas áreas. Ou seja, à medida que isso for repetido, a nível de sensibilidade, quando essa é ativada, essa aqui vai tender a ser ativada. Tá? Então, é lei de Hebb sem as conexões neurais. É um processo de sensibilidade que ocorre. Na verdade, vocês vão ver que o LTP ocorre antes da lei de Hebb. O LTP vai forçar essa sensibilidade, depois que ocorre essa sensibilidade, a lei de Hebb vai criar realmente, fisicamente, essas conexões. Tá? Mas a gente vai entender isso um pouco melhor daqui a pouco. Tá. Agora que vocês já sabem um pouquinho dos processos da neurociência, gente, eu vou falar um pouco sobre o porquê da regressão acontecer, né? Na verdade, a gente vai falar um pouco da codificação das memórias e o que está acontecendo dentro do nosso cérebro de verdade. Eu vou estar começando a costurar esses conceitos aqui, gente. E para a gente entender como que se forma a memória, a gente tem que primeiro descobrir como que essa memória é codificada no nosso cérebro, tá? Porque ela não vai se formar uma conexão no nosso cérebro do nada, né? Então, a gente vai dissecar esse processo agora para entender o porquê que a regressão funciona. Então, para a memória ser codificada, gente, a gente primeiro vai entender que para a memória ser formada, ela vai depender da nossa atenção e da importância que essa memória vai ter para a gente, tá? O que não é importante para a gente vai virar memória de longo prazo, de curto prazo, e vai sumir, tá? Então, vão ter áreas do cérebro que vão dizer que isso é importante ou não para a gente e fazer essa seleção, se isso vai ser de curto prazo ou de longo prazo. Mas vamos lá. Eu percebo o mundo por meio dos meus sentidos, né? Então, eu vejo e eu ouço o mundo à minha volta, e se eu vejo algo, eu recebo essas informações, os meus olhos captam essas informações, as células nervosas dos meus olhos, tá? Porque, inclusive, gente, tem neurônio nos nossos olhos, tá? Tem neurônio dentro dos nossos olhos. Esses neurônios vão captar essas informações, vão codificar isso em sinais elétricos, e essas informações vão ser enviadas para as outras áreas do meu cérebro. Depois que isso foi codificado, enviado para o cérebro, o que vai acontecer? Uma das primeiras partes que vão ser ativadas ali, que é uma das partes mais importantes, vai ser a amígdala cerebral. Gente, a amígdala cerebral, eu acho que é uma das partes mais importantes do cérebro para o hipnólogo, né? Porque a amígdala cerebral, a gente pode dizer que é a área, é o nosso cérebro emocional, né? Seria assim, as áreas do cérebro que estão relacionadas principalmente ao disparo de medo, tá, gente? Principalmente nosso disparo de medo. E aí, vamos lembrar o seguinte, gente, quanto maior a intensidade dessa emoção, mais importante isso é para a gente, tá? Com certeza. E aí, como vocês já viram, quanto mais intenso uma emoção, maior a frequência do disparo dos nossos neurônios. Ou seja, se eu tô calmo, está tendo esse disparo, mas esse disparo é mais lento. Se eu tenho uma emoção muito alta, se eu tô nervoso, esse disparo vai ser muito mais rápido. Ou seja, com mais disparos, eu facilito que o neurônio A e o neurônio B sejam ativos de forma persistente e facilito essa conexão acontecer. Tá? Ou seja, uma maior emoção facilita com que teias neurais sejam criadas. E aí é o seguinte, gente. Assim que a amígdala cerebral recebe essa informação e reage com a resposta de medo ou não, vai ser disparada uma área do nosso cérebro que é ali do lado da amígdala que a gente chama de hipocampo. O hipocampo, gente, assim que ele é ativado, a gente passa a ter uma maior ativação dos canais sensoriais, ou seja, o hipocampo ativou, as áreas das sensações do cérebro vão ser ativadas, né? Dos sentidos, quer dizer. Ou seja, as áreas do córtex visual vão ser ativas, estão aqui atrás, as áreas do córtex auditivo, as partes que têm a ver com significado, semântica, vão ser ativadas também. Então, o hipocampo vai fazer esse trabalho de conectar os sentidos que a gente tem e o significado que está sendo atrelado àquilo lá. E aí, gente, o hipocampo ele vai fazer o intermédio entre essas áreas sensoriais e a amígdala. Tá? Basicamente, é isso aí. E aí, esse hipocampo ele está diretamente relacionado com a criação das nossas memórias. As nossas memórias não ficam no hipocampo, mas é o hipocampo que vai ser o responsável por criação das memórias, gente. Então, o trabalho do hipocampo é o seguinte, pegar essas informações dos meus sentidos,
essas respostas emocionais e o significado dos eventos que eu tô experienciando, e ele vai criar a representação interna disso. O hipocampo que une todas essas informações e cria a representação, gente. Ele que é o responsável por isso daí. E aí, gente, quando ele une essas informações, ele vai criar uma estrutura física dentro do nosso cérebro que se chama engrama. Eu vou até digitar o nome do engrama aqui para vocês. Engrama. O engrama, gente, é uma estrutura física, mas não é uma memória em si, tá? É o início da memória. Quando o engrama é formado, ele vai poder virar uma memória de longo prazo ou ele vai poder sumir e virar uma memória de curto prazo, tá? Vale lembrar, gente, o seguinte, que o nosso cérebro ele é associativo, ele busca conexões que você já tenha, situações parecidas, experiências similares e por aí vai. Então, o nosso cérebro ele vai estar sempre buscar formar novas associações entre as informações que eu estou tendo agora e as informações do meu passado que já foram registradas, tá? O que eu quero dizer? Que o nosso cérebro é associativo e, principalmente, gente, o nosso cérebro ele tem um caráter de predição. Ele o tempo todo fica buscando prever o que vai acontecer baseado nas minhas experiências passadas, tá? E aí, gente, o que eu estou falando até agora é esse processo de codificação. Então, eu vejo as coisas, isso se transforma em estímulo, vai para a amígdala, da amígdala passa a ser ativado o hipocampo, e essas informações dos meus canais sensoriais vão ser conectadas por meio desse hipocampo. Depois que essa memória é codificada e se tornou um engrama, isso pode ser consolidado ou não. Quando é consolidado, a gente diz porque foi criada a teia neural de fato, tá, gente? Então, agora que a gente já entendeu a codificação, vamos falar da consolidação dessas memórias. Então, é o seguinte, gente. Depois que foi criado o engrama no nosso cérebro, essa estrutura do engrama ela vai começar a ser estimulada. Ela vai começar a ser ativada diversas vezes por causa do estado emocional. Só que é o seguinte, ela não vai ser disparada sozinha. Vocês se lembram que eu acabei de falar que o nosso cérebro é associativo? O que eu quero dizer com isso? Ou seja, se eu estou disparando o engrama, o meu cérebro vai buscar disparar ao mesmo tempo diversas situações ou conexões que têm a ver com o que está no engrama. Vão ser disparados ao mesmo tempo. Ou seja, se ele está buscando essas associações e está disparando isso ao mesmo tempo, o que está acontecendo? Está acontecendo o LTP, o Long Term Potentiation. Essas áreas estão ficando mais sensíveis uma à outra. E à medida que isso vai acontecendo, ocorre a lei de Hebb e passa a ocorrer conexões físicas reais no nosso cérebro, gente. Então, o nosso cérebro ele é associativo, ele busca prever as coisas e isso é um processo de sobrevivência, tá? Sobrevivência. Eu vou dar um exemplo que eu sempre dou, inclusive eu dei no último encontro que eu estava com a Nildo. Vamos entender assim, gente. Se eu estou caçando hoje e, de repente, sei lá, uma moita faz um barulho e pula uma onça e ataca o meu amigo, essa situação onde a onça atacou o meu amigo, a gente vai chamar de trauma, porque eu vou ficar muito nervoso, vou entrar em desespero quando isso acontecer e vai virar um trauma. Ou seja, essa situação de alta emoção vai ser importante para a minha experiência e meu cérebro vai criar conexões que têm a ver com isso. Se no futuro eu vou lá caçar e essa moita faz o mesmo barulho, eu não tenho que ativar o pensamento cortical, que é aquele pensamento lento, racional, pensa assim, poxa, será que eu vou morrer agora? Não. Se eu já passei por essa situação e o meu cérebro já aprendeu isso, porque isso é importante, imediatamente ele já vai reagir emocionalmente, porque essas conexões já estão criadas e vai disparar a ansiedade. Vai disparar a mesma resposta que eu tive quando eu passei por aquilo pela primeira vez. Para quê? Para eu reagir a essa situação. Né? A questão é que hoje em dia a gente não caça mais. Né? Hoje em dia a gente vive em sociedade, a gente paga boleto, a gente se relaciona, só que o nosso cérebro ele funciona como se a gente ainda estivesse na selva, no mato, gente. O nosso cérebro é o mesmo no contexto evolutivo ainda do cérebro de 5.000 anos atrás, tá? E por que eu digo isso, gente? Porque é o seguinte, o que não tem importância, o nosso cérebro não automatiza. Vamos dar um exemplo assim. Se eu tô aqui agora, se eu tô no mato, na selva, e tem um pássaro cantando, a primeira vez que eu vi esse barulho estranho desse pássaro cantando, eu vou ficar assim, opa, o que está acontecendo aqui? Isso é importante. Mas aí ele canta de novo, canta de novo, canta de novo e não tem perigo. Por que meu cérebro vai ficar jogando a minha atenção para o canto do pássaro que não representa risco nenhum? Não tem o porquê. O meu cérebro na selva vai buscar fazer eu sobreviver, então ele vai se focar naquilo que representa perigo, o que é importante para mim de alguma forma. E o que é mais importante? O barulho do pássaro cantando que nunca representou risco ou aquela situação que já está associada com risco? Que já está associada com risco, com certeza.
tá, galera? Então, nosso cérebro, esse processo de ansiedade tem tudo a ver com condicionamento, que é um processo de aprendizado que ocorre para a sobrevivência nossa, né? E aí é o seguinte, gente, então, o engrama, ele está formado ali no nosso cérebro, e esse engrama, ele vai ser ativado diversas vezes, ao mesmo tempo que está sendo ativadas diversas outras memórias que são parecidas com esses gatilhos que já aconteceram no meu passado. Então, à medida que essas memórias, o engrama, vão sendo ativados de forma persistente e consecutiva, o LTP vai acontecendo, né? E à medida que o LTP aconteceu por um certo período, a lei de Hebb entra em jogo e conexões reais neuronais são feitas ali, tá? Então, devido ao processo da lei de Hebb e à autoestimulação dessas teias neurais, esse engrama vai virar a teia neural de fato e virar uma memória de longo prazo. Tá? Basicamente é isso aí, viu, gente? Eu sei que é bastante coisa, mas é isso aí. Tá. Outra coisa, gente. Essa consolidação pode ser que ela demore. Tá? Então, não é porque eu passei por uma situação de uma alta emoção que isso vai ser um trauma, que isso vai ficar. Tá? O engrama, para virar de fato uma conexão, às vezes pode demorar até semanas, em alguns casos meses, tá? Mas nem sempre, viu, gente? Situações altamente emocionais vão fazer que isso aconteça mais rápido. Então, resumindo, gente, até agora, resumindo até aqui, né? Você tinha um conjuntinho de memórias pré-estabelecidas que estão conectadas no seu cérebro e imagine que essas teias neurais estão sendo ativadas de forma persistente enquanto eu estou experienciando uma cena traumática. Essa cena traumática vai criar um engrama e, consequentemente, meu cérebro, de forma, pelo caráter previsível, vai ativar essas teias neurais, minhas memórias antigas, com o engrama e vão criar as novas conexões. Então, depois que ocorreu o processo de repetição de eventos traumáticos, sempre que eu passar por uma experiência parecida, o meu cérebro vai disparar a resposta que eu já tive lá no meu passado. E que resposta que é essa? É a resposta da conexão que já foi feita. Nada mais do que isso, tá, gente? Só que não é, apesar de ser uma emoção lá do passado, ela vai estar sendo disparada no agora, né? E aí, gente, é o seguinte, nós, como hipnoterapeutas, o nosso trabalho é o quê? É desconectar essas teias neurais que são negativas, que disparam estados negativos no corpo da pessoa e reconectar essas teias neurais para conexões que vão trazer estados de recursos, estados de poder para essa pessoa, tá? Basicamente é isso aí. Então, gente, vamos dizer o seguinte, eu falei o processo de forma bem resumida, tá? Vamos entender que tem muito mais coisa no meio disso, mas eu acho que isso aqui é mais do que o suficiente para a gente. Beleza. Para a gente seguir, eu vou apresentar para vocês duas pesquisas. Essas duas pesquisas são muito interessantes, gente. A primeira pesquisa é a pesquisa de uma mulher chamada Meryl Kindit. A Meryl Kindit, ela fez uma pesquisa, ela inclusive tem um documentário, eu não sei se ainda está, que está na Netflix, chamado Hackers da Memória. Eu indico todo mundo assistir esse documentário que tem esse experimento dela lá, tá, gente? A Meryl Kindit, ela é uma pesquisadora da Universidade lá de Amsterdã, e ela desenvolveu um experimento que fala tem tudo a ver com isso que a gente está discutindo aqui hoje, tá? Como que foi esse processo da Meryl Kindit, gente, esse experimento dela? A Meryl Kindit, ela estava fazendo um experimento com pessoas que tinham fobias de aranha. Então, como tem uma metodologia científica, a primeira coisa que a gente tem que fazer é calibrar. E como que é a calibração? Ela convida a pessoa para vir lá no laboratório, e aí ela pede para a pessoa entrar em uma salinha, e dentro dessa salinha tem um aquário com uma aranha bem grande. E aí, para calibrar, ela expõe a pessoa a essa aranha, ou seja, ela pede assim, fulano, vai lá e coloca sua mão do lado do aquário. Quando a pessoa tem uma fobia, o corpo vai reagir emocionalmente de forma imediata, não tem como, porque ela está sendo exposta a esse gatilho, né? Ou seja, quando eu vejo essa situação, quando eu vejo a aranha, o que está acontecendo? Eu vejo a aranha, meu cérebro vai buscar referência e vai ativar as teias neurais que estão relacionadas à experiência da aranha. Se a pessoa tem fobia, vai disparar a resposta fóbica dela. Então, ela vai fazer ali calibragem. Depois que ela calibrava as pessoas, o que ela fazia? Ela dava um remedinho para essas pessoas e dizia assim, olha, toma esse remedinho e amanhã você toma ele 1 hora antes de vir para cá, vem para cá que a gente vai fazer o experimento com você, beleza? Beleza. E que remédio que era esse, gente? Esse remédio é um remédio que muitas pessoas daqui já devem ter tomado, que é um remédio chamado propanolol. O propanolol, ele é um remédio para controle de pressão, gente. Só que ele tem uma característica interessante. Ele atua na amígdala cerebral.
E, consequentemente, o que acontecia, gente? Quando as pessoas tomavam o propanolol e iam no dia seguinte se expor à aranha, o que o propanolol fazia? Ele deixava muito menos ativa a amígdala cerebral. Se a amígdala cerebral está inativa ou menos ativa, eles eram expostos à aranha e ficavam olhando para a aranha, a área da amígdala não era ativada, consequentemente, consequentemente, as teias neurais estão sendo ativadas e, por serem ativadas, elas estão instáveis. Ou seja, ela está na iminência de modificar essas conexões. Então, à medida que ela é exposta sem ter a amígdala ativada, essas conexões já estão sendo refeitas, só que agora sem a conexão da amígdala cerebral. Consequentemente, a Meryl Kindit descobriu uma forma medicamentosa de tratar fobias, gente. Medicamentosa. E essa forma medicamentosa tem tudo a ver com o processo que a gente vai estar falando aqui hoje, tá? Uma outra pesquisa que eu acho bem importante é uma pesquisa chamada The Misinformation Effect. Vou colocar o nome aqui para vocês também. Traduzindo, seria assim, o efeito da desinformação, né? E essa pesquisa, ela trouxe muitos aprendizados para a gente na neurociência. Gente, essa pesquisa ela aconteceu em 1974 por um cara chamado Loftus e outro chamado Palmer, para quem quiser a referência. A pesquisa se chama Reconstruction of Automobile Destruction, an example of an interaction between language and memory. A reconstrução da destruição de um automóvel, um exemplo da interação entre a linguagem e a memória. Nesse estudo, gente, o que eles fizeram? Eles pegaram uma galera, um conjuntinho de pessoas, e separaram em dois grupos, o grupo 1 e o grupo 2. No grupo 1, para os dois grupos, eles apresentavam um vídeo de um acidente de carro, o mesmo vídeo, o mesmo acidente, tá, gente? Só que eles faziam perguntas diferentes para os dois grupos, para o grupo 1 e para o grupo 2, que haviam assistido o mesmo vídeo. Para o grupo 1, eles perguntavam o seguinte: o quão rápido o carro estava quando eles se esmagaram, né? Esse termo se esmagaram é um termo que a gente não usa muito aqui em português, mas em inglês se usam muito, que é o termo smashed, né? Então, qual que é a velocidade que os carros estavam quando eles foram esmagados? E aí, para o grupo 2, eles fizeram uma pergunta levemente diferente. Eles perguntaram o seguinte: que velocidade que os carros estavam quando os carros entraram em contato? Olha que interessante. Um é esmagados e outro é entrar em contato. E a cena era a mesma, gente. E aí, depois eles tiraram o resultado dessa pesquisa. E o que foi? As pessoas do grupo 1 que falavam que o carro foi, que fizeram a pergunta do esmagado, elas tiveram uma altíssima tendência a dizer que os carros estavam em alta velocidade. E as pessoas do grupo 2 falavam que os carros estavam lentos em geral. Olha que interessante, gente. Olha isso. E depois teve um desenvolvimento dessa pesquisa. Depois de uma semana que eles fizeram esse experimento, eles reuniram essa mesma galera e fizeram uma outra pergunta para o grupo 1 e para o grupo 2. O que eles perguntaram? Eles perguntaram o seguinte: eles perguntaram se eles viram os vidros quebrados dos carros depois do acidente. O grupo 1, grande maioria disse que viu o vidro quebrado. O grupo 2, um ou outro disse, mas a maioria disse que não. PS, gente, não tinha vidro nenhum quebrado. Nenhum vidro foi quebrado no acidente. O que isso quer dizer, gente? Isso quer dizer que a nossa memória está sendo modificada o tempo todo. Só que vamos além disso. Isso aqui está falando de um processo que a gente chama de reconsolidação da memória. A reconsolidação da memória é o que vai fazer com que a regressão aconteça. A gente vai estar dissecando isso daqui a pouquinho, gente. Na verdade, vamos estar dissecando agora. O que acontece, gente? O que é a reconsolidação da memória? Gente, as memórias não estão que nenhum HD no nosso cérebro. Não é assim, eu vou apertar um botão, a memória vai vir. Não. Primeiro que toda memória é falsa. É falsa em diversos níveis, né? Não vou me aprofundar na questão de memórias falsas aqui. Mas o que acontece? Quando eu ativo uma memória, eu estou ativando um conjunto de neurônios que estão relacionados com essa memória. Só que lembra o seguinte, quando um neurônio é ativo, ele fica instável. Ou seja, quando eu lembro de algo, na verdade, eu não estou lembrando, eu estou criando esse algo. E cada vez que eu me lembro dessa memória, eu estou reescrevendo a memória. E cada vez que eu me lembro, se eu modifico pequena parte desse processo, se eu respiro um pouco diferente, eu já estou modificando essas conexões de alguma forma. E isso é o que a gente vai chamar de reconsolidação da memória. Porque é o seguinte, quando eu tenho uma memória já consolidada e eu reativo ela,
e desativa ela de novo, ela vai reconsolidar novamente. Só que essa reconsolidação ela vai acontecer a partir das modificações que foram feitas quando ela estava ativa. Ou seja, cada vez que eu me lembro de algo, eu modifico mais esse algo. Olha que interessante. Isso gera um paradoxo. Porque é o seguinte, para que eu me lembre de uma memória, para que essa memória não se perca com o tempo, porque a gente vai perdendo memória sim com o tempo, tá, gente? Para eu me lembrar dessa memória, eu tenho que repetir ela na minha cabeça. Só que cada vez que eu repito essa memória, ela vai ficando mais e mais falsa. Ou seja, as memórias que eu acho que são mais reais são as memórias mais falsas que eu tenho. Isso é um paradoxo. Isso é um baita de um paradoxo. Beleza. Roberto, aí que eu pergunto para você agora, o fato da gente repetir memórias não acaba deixando mais forte? Deixa mais forte. Você mandou a pergunta-chave, gente. Regressão tem muitos problemas. Eu vou falar depois dos problemas da regressão, então eu vou segurar um pouco, viu, Nanda? Mas é o seguinte, existem formas que são melhores de se fazer desensibilizações do que regressão, tá? Regressão tem sua utilidade, é uma técnica incrível, fenomenal, gente. Eu aplico muito na clínica, mas tem muitos problemas e tem técnicas que muitas vezes, a grande maioria das vezes, é melhor e que vão dar os mesmos resultados. Mas isso a gente ainda vai estar conversando aqui, tá? Então é o seguinte, gente, o que é o reimprint? O que a regressão está fazendo? A regressão está utilizando do processo da reconsolidação terapêutica da memória. Eu estou ativando uma memória que já foi consolidada, que ficou instável porque está ativa, e eu estou ativando ao mesmo tempo outras áreas do cérebro. Então, se eu ativo esse conjunto de neurônios e ao mesmo tempo ativo outro conjunto de neurônios, eu estou modificando essas conexões. É isso que a gente está fazendo. Quando eu estou fazendo a regressão, eu evoco uma memória traumática e eu converso com a pessoa da memória, eu trago estados, eu trago novas percepções com relação àquilo. O que é isso de eu trazer novas percepções, novos estados? Ativar outras áreas. Então, eu estou ativando aquela T que está bem conectada, que está sendo disparada de forma automatizada, mas eu estou, pela lei de Hebb, desconectando dos estados emocionais antigos e associando essas teias neurais a novas teias neurais mais úteis de estados de recursos. É isso que faz com que a regressão aconteça, gente. Não é acessar a memória raiz que está mudando, que está fazendo com que eu resolva. É a reconsolidação terapêutica da memória. E aí eu digo mais, eu não preciso nem trazer a memória à consciência para modificar uma resposta. Tá? Pelo simples fato de eu ativar a teia neural e ativar uma outra teia neural ao mesmo tempo, esse processo já está acontecendo. A graça da regressão é que a gente está trazendo uma roupagem que vai favorecer a gente perceber isso de uma nova forma. Mas a gente não precisa trabalhar orientado para o passado, tá? E outra coisa, gente, a memória, a regressão, ela não vai funcionar porque eu ressignifiquei. Ela vai funcionar porque eu dessensibilizei, ou seja, porque eu modifiquei as redes neurais que estão associadas com esse disparo emocional automático do corpo da pessoa. Tá? Basicamente é isso que acontece. Então é o seguinte, gente, independente da técnica que eu for estar utilizando, todas as técnicas que vão ter sucesso para dessensibilização vão envolver esse mesmo processo. A gente vai estar falando sobre esse processo com outro nome daqui a pouquinho, que é o metapadrão. Bom, agora eu vou falar de um mito que a gente tem. O mito que eu vou falar, gente, é da criança esclarecida. O que é a criança esclarecida? A maior parte dos cursos de hipnose vão ensinar para a gente a ressignificar traumas, pedindo para o adulto conversar com a criança que está lá na memória. Né? Então, vai lá, acolha essa criança, diga que você sabe que ela não sabia, explica para ela, acalma ela, tira ela daí. Isso é o criança esclarecida, tá, gente? Só que é o seguinte, criança esclarecida não é ressignificação. Criança esclarecida é dessensibilização. É dessensibilização, gente. Porque é o seguinte, se eu estou lidando com uma fobia de sapo e eu estou voltando lá para o meu passado, será que eu tenho que interpretar algo diferente? Não tenho. É a emoção que está me fazendo mal. Não é a percepção. Se a percepção estiver fazendo mal, eu vou modificar a percepção. Mas o que está fazendo mal é a emoção que está ali, não é a percepção. E é isso que vai ser mudado. Então é o seguinte, se eu faço uma regressão para resolver uma fobia de aranha, uma fobia de sapo, de gato, seja lá do que for, e eu começo a conversar comigo na memória, dizendo assim, olha, Roberto, você não precisa ficar com medo. Olha, Roberto, você pode se sentir seguro agora, você pode se sentir bem. O que eu estou fazendo? Eu estou dando recurso. Esse conversar comigo mesmo
é eu ativando outras áreas do cérebro que são mais positivas, mais úteis, enquanto eu estou ativando a teia neural negativa, que já está bem consolidada, tá? E aí vem algo que eu acho interessante também, gente, é o seguinte. A gente já sabe que a criança esclarecida é de sensibilização, é o dar recurso. Desculpa, eu esqueci de falar algo, gente. O que é recurso? Recurso é estado, é emoção. Tá? Eu esqueci de dar isso aqui. O que é um estado, gente? O estado pode ser uma emoção, como pode ser um processo abstrato, como, por exemplo, assim, me sentir equilibrado. Eu não sei o que significa equilibrado. Não é uma emoção, né? Estar, sei lá, me sentir incrível. Sei lá, estar maduro, ser maduro é um estado, tá? Assim como outros tipos de estados. Me sentir poderoso não é uma emoção, né? É um estado que está na gente. Então, o estado é algo interno da gente, tá? É uma emoção, é um meta-estado, seja do que for, é um processo abstrato, tá? Quando eu digo recurso, eu estou falando de estados. Aí o Emerson mandou aqui para mim de novo uma pergunta, gente, uma afirmação. Percebo que, apesar da questão sobre PNL não ser científica, a neurociência valida muitos processos na PNL. Estou enganado? Sim. Existe um pesquisador, gente, chamado Irving Kirsch. O Irving Kirsch, ele é o coordenador de pesquisas sobre placebo da Universidade de... uma das maiores universidades dos Estados Unidos? Como que era o nome? Gente, fala o nome das universidades americanas aí para eu me lembrar. Deixa eu procurar no Google aqui. Irving Kirsch. Irving Kirsch. Cadê? De Harvard, né? Ele é o diretor do Programa de Estudos de Placebo em Harvard. O Irving Kirsch ele tem muito estudo em cima do processo de reconsolidação da memória e ele explica muito do que a gente tem na PNL, muito do que a gente faz na PNL, tá, gente? Indico muito vocês conhecerem os estudos desse cara, tá? Na verdade, é interessante dizer que é o seguinte, a PNL nunca quis ser científica, né? A PNL surgiu com um processo de modelagem, né? Então é o seguinte, quando o Bandler e o Grinder estavam modelando o Milton Erickson, eles não estavam preocupados com o que estava acontecendo no inconsciente, eles não estavam preocupados com como a sugestão era aceita, o que o inconsciente fazia, os processos, então não estavam preocupados com nada disso, não. Eles nunca fizeram essa pergunta. O que a PNL estava preocupada é o que o Milton Erickson está falando, qual que é o tom de voz que ele está usando, como que ele está gestualizando, que se eu repetir, eu vou ter o mesmo resultado que ele. A PNL não estava preocupada com a ciência, estava preocupada com a estrutura, com a modelagem do processo, né? Então, o que acontece é que hoje a gente está validando a PNL, né? Basicamente é isso aí. Tá. E aí é o seguinte, gente, agora eu vou dar uma dica para vocês. Quem faz regressão à causa, utilizando o método criança esclarecida, já deve ter percebido que muitas vezes a gente tem que passar por muitas memórias. A gente tem que passar lá por 10, 20. Eu já vi terapeuta que passar por 50 memórias com o cliente, né? Então vai passando pelos ECS, até achar o evento causador inicial lá, né? E, gente, imagina passar 4 horas ativando as teias neurais problema. Poxa, isso pode ser um problema, né? Além de que a pessoa sai baqueadaça. Imagina, 4 sessões, 4 horas olhando para trauma, 3 horas olhando para trauma, gente. Como seria, gente, se eu dissesse para vocês que vocês podem fazer o mesmo processo, vocês demorariam 2 horas em 10 minutos? É muito fácil fazer a mesma coisa em 10 minutos, tá? E aí é o seguinte, gente, ao invés de ter que passar por 10, por 20 memórias, tem uma dica que eu posso dar para vocês para deixar o processo mais breve, que é o que a PNL já fazia no Reimprint, que é o seguinte, utilizar um estado de recurso intenso. É o seguinte, gente, a gente, na criança esclarecida, a gente está utilizando o estado de recurso fraco. Quando eu converso com a criança, não estou passando muita coisa. Se eu quero deixar isso rápido, o que eu vou fazer? Eu vou disparar segurança no meu corpo, eu vou disparar relaxamento, eu vou disparar uma sensação de poder, de autoestima, e aí eu vou entrar na cena de novo. O meu objetivo é disparar muito outras teias neurais, garantir que eu estou com um puta estado de poder no meu corpo, e aí eu, com esse estado, vou me expor ao gatilho, ou seja, enquanto eu ativo a teia neural, o problema, eu estou ativando de forma intensa um outro conjunto de teias neurais poderosos. E quanto maior a intensidade desse conjunto, dessa emoção disparada, desse estado disparado, menos ciclos de repetição eu vou precisar na regressão. Ou seja, gente, se vocês não querem ficar 3 horas fazendo uma regressão,
criem âncoras de estados de poder para o seu cliente. Criem âncoras de recurso. Pergunta para o seu cliente, fulano, o que você gostaria de ter nessa situação que te ajudaria a lidar com isso? Se você tivesse uma varinha de condão que te ajudasse a lidar com isso, o que você poderia ter? Como seria se você fosse mais seguro nessa situação aí agora? Né? Pelo simples fato de eu disparar um estado de recurso intenso e não só ficar no ressignificar, que não é ressignificar de verdade, eu deixo o processo muito mais rápido, gente. Muito mais rápido. Tá. E agora vem uma frase que eu acho importante vocês gravarem, que é o seguinte, gente. É 1000 vezes mais importante eu fazer o meu cliente entrar em contato com o estado de recurso do que fazer ele se lembrar de qualquer memória do passado. Vou repetir. É 1000 vezes mais terapêutico eu fazer o meu cliente entrar, nem que seja o mínimo de contato com o estado de recurso, do que lembrar da memória do passado. Porque é o seguinte, gente. Quando eu me lembro da memória do passado, o que eu estou fazendo? Eu estou ativando a teia neural problema. Se eu ativo a teia neural problema e me lembro disso, o meu corpo vai reagir a essa memória. Consequentemente, eu vou sentir a mesma emoção do estado de problema, da situação inicial. E se eu sinto esse medo agora, o que é isso, gente? É um novo trauma. Eu estou reforçando a teia neural problemática, a teia neural traumática. Consequentemente, eu estou reforçando a crise do cliente. Tem um monte de hipnólogo aí, gente, que está fazendo musculação para gerar ansiedade no cliente. O cliente tem ansiedade uma vez ou outra. Ele sai da clínica tendo ansiedade todo dia. Por quê? Porque você vai lá e fica forçando a teia neural problema do cliente um monte de vezes. Então, ao invés de você ficar focado em buscar memória raiz, que nem existe memória raiz, foca em fazer o seu cliente entrar com estados de poder, estados de recurso. Coloca ele no estado de recurso e expõe ele ao problema. Isso é 10.000 vezes mais terapêutico do que lembrar de qualquer memória raiz. Tá, gente? Isso é muito importante mesmo. Tá. E aí, gente, o reimprint da PNL, basicamente é isso aí. Né? O que é um reimprint? É a forma clássica da regressão da PNL. Né? Eles formam a linha do tempo, na verdade nem formam a linha do tempo. Né? O que eles fazem? Descobre qual que é o problema, descobre qual que é o objetivo da pessoa, no objetivo já tem um recurso, então eles criam uma âncora de recurso na pessoa, e aí o que eles fazem? Deixa a pessoa em estado neutro, dispara o estado problema, ou seja, traz a emoção negativa. Depois que a emoção negativa vem, eles pedem para a pessoa imaginar que tem uma bolha em volta dela, essa bolha faz ele viajar no tempo, ele volta para a memória que gerou isso, entra em contato com a pessoa que estava naquela memória e, pum, ativa a âncora de recurso. Eles não falam nada muitas das vezes. E eles passam por 1, 2, no máximo 3 memórias. A PNL já fazia isso década de 80, gente. E hoje a gente tem hipnólogo que está focado em método Omni, em método não sei o que lá, que vai fazer o cara ficar lidando com 40 memórias diferentes. E olha, gente, olha que terrível, gente. Se eu tenho um cliente que sofreu inúmeros abandonos, e eu faço ele ficar revivendo cenas de abandono. Veja que você foi abandonado de novo, fulano. Vem aqui, ó. Vem aqui comigo, ó. Você foi abandonado de novo. Traz outra memória aí de abandono para a gente ver. Reforça o seu abandono aí. Por que eu vou ficar fazendo meu cliente ver 10.000 memórias que vão mostrar para ele, jogar na cara dele que ele foi abandonado, sendo que eu posso passar por 1, 2? Com certeza vou preferir que ele passe por 1, 2 do que fazer ele reforçar a percepção de que a mãe dele realmente abandonou ele diversas vezes durante a vida dele. Né? Bom, tá. Deixa eu ver o que mais tem aqui. Tá. Beleza, agora a gente vai entrar na próxima etapa, gente. Espera aí. Tá. Vocês lembram que eu citei para vocês um cara chamado John Overdorf? Agora a gente vai falar desse cara. Gente, o John Overdorf é o pai da hipnose conversacional. Eu falei para você que na década de 90 ele já estava fazendo processo de hipnoterapia e coaching por telefone. Né? Eu vou pular bastante da história, gente, mas resumindo. Um dia o John Overdorf estava lá no Havaí, dando um curso de Master Practitioner junto com um cara chamado Ted James. O Ted James é o criador da terapia da linha do tempo. E ele estava ali ensinando o colapso de âncoras nesse Master Practitioner. E quando ele estava ensinando o colapso de âncoras, ele se tocou, ele teve um insight. Ele percebeu que todas as técnicas que possuem sucesso em dessensibilização têm a mesma estrutura por trás. Todas as técnicas que dessensibilizam têm a mesma estrutura por trás. Olha que interessante, gente. O que eu quero dizer com isso? Que o que você faz na regressão
Todas as outras técnicas que você aplica fazem a mesma coisa e você não sabe que fazem a mesma coisa. E aí, esse processo, essa sistematização, esse insight que o Overdorf teve de processo de sensibilização, ele chamou de meta-padrão. O que é meta-padrão, gente? Meta significa além de. Então, é o padrão que está além dos padrões. O meta-padrão é como se fosse assim, um programa que vai estar rodando na cabeça do terapeuta, que seria assim, a estrutura da ferramenta que ele está aplicando. Ou seja, o meta-padrão não é a ferramenta, mas é a estrutura que eu vou encaixar dentro daquilo que eu já aplico. Ou seja, eu vou aplicar a regressão com a estrutura do meta-padrão dentro dele. Eu vou aplicar o switch da PNL com a estrutura do meta-padrão dele. Na verdade, o meta-padrão já está dentro da regressão, o meta-padrão já está no switch. O meta-padrão já está no squash visual, o meta-padrão já está na dessensibilização sistemática, na ressignificação em 6 passos, ou seja, qualquer técnica que a gente for fazer. Terapia de partes tem meta-padrão, né? E por aí vai. E aí é o seguinte, gente, todos deveriam aprender o meta-padrão para estar trabalhando como hipnólogo. Existem diversos professores que trabalham nessa linha, né? Melissa Tiers, James Tripp, John Overdorf, Igor Edelhaus, que ensina meta-padrão, e por aí vai, né? Qual que é a graça de nominar o meta-padrão, gente? É o seguinte, primeiro, você vai poder lidar com os clientes mais resistentes que existem na clínica, tá? Com aqueles resistentes que não imaginam, com aqueles resistentes que não entram em transe, com aqueles clientes que não querem fechar os olhos. Dominando o meta-padrão, você consegue fazer a aplicação disso, tá? E, principalmente, fazer de olhos abertos e sem induções hipnóticas, né? Então, assim, o meta-padrão é uma estrutura que está por trás do processo, não é a técnica em si. Eu vou estar ensinando o básico do meta-padrão aqui para vocês, tá, gente? E eu espero que vocês aprendam um pouco, porque sabendo o meta-padrão, você passa a ter um norte do que você está fazendo e para onde você está indo na terapia, né? Então, vamos falar da estrutura do meta-padrão, que é uma estrutura, assim, muito simples. O meta-padrão, ele tem 4 etapas. E essas 4 etapas ocorrem em ciclos, ou seja, é um processo repetitivo. Primeira etapa, entrar no problema, se associar ao problema, disparar a emoção problema, se expor ao gatilho. Segunda etapa, dissociar, se afastar do problema. Então, primeiro eu entro no problema, segundo passo, dissocio, afasto. Terceira etapa, busco recursos e disparo esses recursos no meu corpo. E a quarta etapa, eu, com esse recurso no meu corpo, eu vou entrar para o problema de novo. Vamos repetir. Passo 1, entro no problema. Passo 2, me afasto do problema, me dissocio do problema. Passo 3, busco recursos e disparo ele no meu corpo, me sinto poderoso. E quarta etapa, eu, com estado de recursos, entro dentro do problema de novo. Essa estrutura vai estar dentro de todas as técnicas que a gente vai estar aplicando. E vale lembrar, gente, que essas 4 etapas vão repetindo em ciclos diversas vezes, tá? E ele vai repetir por quanto tempo? Até que a resposta emocional antiga não exista mais, até que ela não seja mais disparada, tá? Vamos se aprofundar um pouco nas etapas do meta-padrão. Então é o seguinte, a primeira etapa é o passo 1. O passo 1 é o colocar a pessoa no problema. Por que eu tenho que colocar a pessoa no problema, gente? Porque eu tenho que disparar a teia neural problema. Lembra que a teia neural só é plástica se ela for disparada. Então, se eu não disparo ela, não tenho que mudar, né? Dentro da regressão clássica, essa primeira etapa é aquele momento onde você dispara a emoção e amplifica a emoção para puxar a regressão. Tá? Basicamente é isso. Então, para eu modificar o problema da pessoa, a estrutura, a conexão neural que está gerando resposta automatizada, para eu mudar ela, a primeira coisa que eu tenho que fazer é ativar. Porque se eu não ativar, elas não ficam estáveis para serem modificadas. Beleza? Então, primeira coisa é disparar o problema. Se não disparou, não tem o que fazer. Tá? E aí, segundo passo é se afastar do problema, se dissociar do problema. Essa dissociação pode acontecer em diversos níveis, né? Na regressão, a gente dissocia pedindo para a pessoa se ver lá, né? Se veja lá naquela cena, jogue isso em uma telinha bem pequenininho, deixa essa tela em preto e branco, né? Quando eu dissocio e jogo em terceira pessoa, existe um afastamento emocional. Mas, Roberto, por que a gente dissocia? Por que eu tenho que afastar a emoção da pessoa? Porque é o seguinte, gente, vocês se lembram daquele termo memória dependente do estado? Ou aprendizado dependente do estado? Se eu entro em uma cena onde eu me sinto rejeitado, abandonado, que tipo de pensamento, que tipo de coisa que vai vir na minha cabeça? Vai vir pensamentos de abandono e de rejeição. Então, como que eu vou pensar em uma solução para esse problema? Como que eu vou buscar ativar outras teias se eu estou dentro do problema com a química do problema? Vamos lembrar que se eu estou com a química do problema, eu vou ter facilidade de ativar teias neurais que foram criadas com a mesma química do problema.
Então, se eu quero mudar o padrão, primeiro eu vou disparar a teia neural do problema, depois vou me afastar daquela emoção para que eu não seja influenciado pela memória dependente do estado, para que eu esteja limpo, calmo, tranquilo, para conseguir pensar em soluções que não sejam o problema. Tá? Basicamente é isso. Então, primeiro eu entro no problema para ativar a teia neural, segundo eu me afasto disso para evitar que a memória independente do estado me mantenha preso dentro do ciclo destrutivo do problema. Tá? Basicamente é isso aí. Outra coisa, gente, uma curiosidade. O que puxa a memória na regressão não é o transe. Não foi o transe, não foi a indução hipnótica que abriu o subconsciente da pessoa para vir, não. O que está puxando a memória é a memória dependente do estado. Se a pessoa não está no estado emocional problema, a memória problema não vem. Simples assim. Vocês já tentaram fazer uma regressão sem disparar a emoção do cliente? Ela não acontece. Não acontece. Então, a regressão ela não acontece porque você fez uma indução hipnótica. Ela acontece por causa da memória dependente do estado. Inclusive, gente, uma curiosidade. Nós, hipnólogos, acreditamos e vinculamos a hipnose imediatamente à regressão, muitas das vezes. Mas a maior parte dos terapeutas regressivos que tem no Brasil nunca aprenderam hipnose, não fazem hipnose formalizada. Tá? Tem inúmeros cursos de regressão aí que nem se cita hipnose. Conheço vários terapeutas regressivos que não dominam a hipnose. Tá? Então, vamos voltar lá. Primeira etapa do metapadrão, colocar a pessoa no problema para disparar a teia neural. Segunda etapa do metapadrão, dissociar para deixar a pessoa calma, tranquila, para não ser influenciada pela memória dependente do estado. A terceira etapa do metapadrão é buscar recursos e disparar esses recursos no meu corpo. O que são esses recursos, gente? São as outras teias neurais mais úteis que eu quero que sejam acopladas ao problema. Basicamente é isso aí. O meu objetivo é pegar aquela situação que a pessoa se senta insegura, desconectar essas áreas de insegurança e associar essa situação a estados de segurança, por exemplo. O meu objetivo não é ressignificar aquela situação. Não é. Não é. Não adianta a pessoa saber, olha, eu posso me sentir seguro agora. Saber que eu posso me sentir seguro agora, ó, não muda nada. A emoção está vindo de forma automática. O que eu tenho que fazer é desconectar a emoção antiga e criar associações com uma teia neural que seja útil para essa pessoa. No caso, estado de segurança, conforto, seja o que for. Né? Quando a gente fala de recursos, vamos se lembrar que o ideal é que o recurso venha do cliente e não do terapeuta. Né? Não estou aqui para ensinar isso. No futuro, se quiser, até dá para falar sobre isso. Então, primeira etapa, entro no problema, disparo o problema para ativar a teia neural. Segunda etapa, dissocio para não ser influenciado pela memória dependente do estado. Terceira etapa, descubro quais são os recursos que eu quero. Busco esse recurso e disparo no meu corpo. E, de preferência, amplifico esse estado de recurso. Quanto mais intenso esse estado de recursos, melhor. Depois que eu já estou com o estado de recursos no meu corpo, a gente vai para a quarta etapa do metapadrão, que é entrar no problema de novo. Ou seja, aquela situação que eu me senti inseguro, o que eu vou fazer? Agora que eu estou me sentindo seguro, poderoso, confiante, eu vou entrar de novo dentro da cena em que eu me senti inseguro. E quando eu estou entrando dentro da cena que eu me senti seguro, o que eu estou fazendo? Estou ativando a teia neural que tem a ver com o problema e estou estimulando ela com a teia neural de segurança. Consequentemente, a lei de Hebb vai estar fazendo o quê? Associando essas áreas. É por isso que a regressão funciona, tá, gente? Então, passo 1, entra no problema, dispara o problema. Passo 2, se afasta, dissocia. Passo 3, busca recursos, dispara recursos. 4 passo, entra na cena de novo com recursos. E aí é o seguinte, gente. A gente vai repetir esse processo até que o problema não exista mais, até que o estado do problema não exista mais. O que isso quer dizer? Que cada memória da regressão à causa é um ciclo do metapadrão. Ou seja, eu disparo a emoção, puxo a memória, eu já dissocio, faço ela ver em terceira pessoa. Busco estados de recurso, disparo no corpo dela e coloco ela associada dentro da cena. Depois, o que eu faço? Desativo essa teia neural. Depois, o que eu faço? De novo, disparo essa emoção negativa, puxo outra memória, dissocio ela de novo, busco estado de recurso, disparo no meu corpo, amplifico e entro na cena com mais estados de recurso. À medida que eu vou fazendo isso, a intensidade da emoção problema vai sumindo, vai diminuindo. Esse processo a gente chama de dessensibilização. A gente pode trocar esse nome para contracondicionamento. Olha que interessante. Se você foi condicionado para ter esse disparo emocional hoje, porque aconteceu de você estar nessa situação, ter essa emoção, estar nessa situação, ter essa emoção, estar nessa situação, ter essa emoção, associou, foi condicionado, o contracondicionamento seria o oposto. Eu estar na situação com uma emoção diferente. Então, a gente vai fazer isso repetidamente. Entro na situação, quer dizer, disparo outra emoção, entro na situação. Disparo a emoção, entro na situação. Isso é o contracondicionamento. E é esse processo oposto que vai desconectar as teias neurais negativas e criar essas conexões mais úteis. Né? É isso que está fazendo com que a regressão funcione, gente. Só que é o seguinte, a regressão à causa tem problemas. Tá?
O primeiro problema é o reforço da teia neural, ou o retrauma, né? O que eu quero dizer com isso? Quando a gente faz regressão, principalmente do método do Gerald Cain, o que a gente faz? A gente bota em transe e tora a emoção lá em cima. A gente amplifica a emoção até a pessoa não dar conta, e a pessoa ficar estribuchando lá. O que eu estou fazendo, gente? Eu estou retraumatizando o cliente. Por eu estar causando uma intensidade, um disparo emocional tão alto, eu estou reforçando a teia neural, o problema do cliente. Isso pode ser um baita de um problema. E aí é o seguinte, se eu lido com o problema do meu cliente, mas eu não consegui dar conta, ou não fui tão eficiente, eu coloquei meu cliente mais dentro do buraco. Tá? Eu vou reforçar o padrão, o problema dele. Tá? Segundo problema da regressão. A regressão vai trazer algumas memórias que estão relacionadas com isso, e essas memórias podem comprovar coisas que o seu cliente já sabe, que é o exemplo do abandono que eu dei. Por que eu vou ficar comprovando para o meu cliente a crença dele de que ele foi abandonado inúmeras vezes, que ele foi rejeitado inúmeras vezes? Não tem por que eu fazer isso. Então, se eu puder trabalhar com o número mínimo de memórias possíveis, eu vou trabalhar com o número mínimo de memórias possíveis para não ficar comprovando as coisas para o cliente. Tá? Basicamente é isso. Outra coisa, a regressão à causa convencional, pelo método de Gerald Cain, ela gera um sofrimento emocional totalmente desnecessário. Não tem por que você ficar fazendo o seu cliente ficar estribuchando. E é o seguinte, gente, a pessoa dentro de transe, ela tem facilidade enorme de ficar ampliando os estados emocionais. E, de fato, quando você bota a pessoa em transe e amplifica a emoção, cara, a pessoa, nossa, é terrível a sensação, terrível. Não tem por que fazer o seu cliente sofrer com isso. Você só está reforçando o problema, né? E o último problema é as memórias falsas, né? Todo mundo aqui já sabe que toda memória é falsa. Só de acessar a memória, a gente está modificando a memória. Teve vários casos de memórias falsas aí na história. Mas o que importa é que funciona. Tá? O que importa é, se funcionando, tá tudo certo. O que eu digo para vocês é façam com carinho, tenham cuidado, e tá tudo certo, né? Não é porque tem os problemas que a gente não vai estar usando, tá? Não vamos ser hipócritas. Usa mesmo, gente. A gente tem que usar porque funciona, e funciona muito bem mesmo. Bom, estamos chegando no fim, e é o seguinte, gente, eu vou continuar falando algumas coisas aqui. Se alguém tiver pergunta, agora é a hora, tá? Pode começar a fazer perguntas aí, gente. Podem escrever ou ligar o microfone e falar, estamos à disposição agora. Enquanto vocês vão se organizando aí, vou dar uns avisos aqui para vocês, gente. É o seguinte, no mês que vem, que dia que vai ser? 19, 20? Dia 26 do mês que vem, num sábado, das 9 da manhã, das 8h30 da manhã, se não me engano, até a noite, porque vai ser um curso longo, pode ser até que dure mais de um dia, eu vou estar dando um curso online de regressão avançada e conversacional. Né? O avançado é por quê? Porque o meu objetivo é me aprofundar realmente no porquê que a regressão acontece, o que está por trás, dar essas dicas de, por exemplo, utilizar um estado de recursos mais poderoso para evitar ficar acessando memória demais, diminuir o tempo, a quantidade de ciclos e por aí vai, né? Fundamentar muito mais a nossa prática e, principalmente, que é a parte que eu mais gosto, é trazer uma abordagem conversacional para a regressão, né? Eu falei para vocês do John Overdorf aqui, e o John Overdorf, ele criou um mecanismo linguístico, tipo aqueles joguinhos de palavra, tipo o modelo Milton que a gente tem na PNL, que tem o objetivo de fazer com que essa regressão aconteça por meio de um bate-papo. Né? E você ser capaz de fazer isso por meio de um bate-papo transforma o nosso atendimento, porque daí você não precisa de transformalizado, você não precisa ficar pedindo para a pessoa fechar os olhos, você não precisa ficar fazendo assim, imagine isso, imagine aquilo, não, você nem precisa pedir para imaginar, você vai usando a linguagem para direcionar a atenção do seu cliente, né? Basicamente é isso aí. Além de que, né, dominando a regressão conversacional, você vai saber o que você está fazendo de verdade, né? Você vai estar fazendo isso de forma muito mais eficiente do que você já faz, mais rápido, né? E você vai ter mais flexibilidade, liberdade para lidar com uma maior variedade de clientes, né? Só que é o seguinte, gente, não é porque você vai fazer um curso de regressão conversacional que você tem que trabalhar com regressão conversacional. Você pode aprender a regressão conversacional para fazer melhor o que você já faz. Tá? Porque é o seguinte, eu, Roberto, sou hipnoterapeuta, o meu foco são as abordagens modernas da hipnose, mas tem cliente que chega com a expectativa de entrar num transe profundo, relaxar e desligar. Se é a expectativa dele, eu vou fazer isso, utilizando o que eu faço dentro da regressão conversacional aplicado no transe profundo. A questão é que eu vou fazer isso com muito mais maestria. Né? Aí é o seguinte, gente, o curso ele tem um valor de R$350, mas para quem estiver fazendo as inscrições até o começo de fevereiro, vai estar tendo desconto de R$100, né? Saindo por R$250 por aluno. Tá? Esse curso ele vai estar ficando gravado por 21 dias
Por que eu digo isso? Porque vai ter gente, vai estar caindo no primeiro sábado de carnaval, galera. Então, assim, eu sei que tem gente que vai querer sair, não vai poder ficar o dia inteiro. Então, se perdeu, a gravação vai estar disponível em uma plataforma para você poder assistir e reassistir ela, tá? Gostei, que no meu caso eu trabalho até as 2h50 da tarde, aí para mim seria bom. A gravação ajuda realmente. Bom, gente, alguém tem alguma dúvida, alguma questão aí? Agora é a hora. Tá certo, tá certo. Então, gente, eu acho que é isso. Peraí, o Emerson fez um comentário ali. Se o cérebro usa várias áreas do cérebro para formar memórias, seria interessante usar o sistema VAC na hora da ressignificação? Gente, o sistema VAC, o VAC tem a ver com visual, auditivo, sinestésico, tá? O que você quer dizer com usar sistema VAC, Emerson? Explica um pouco melhor para mim. Que tipo de usar sistema VAC é esse usar sistema VAC? Tá, buscar todos os recursos. Pô, com certeza, eu acho útil, viu? Eu acho útil. Pode auxiliar, com certeza. Gente, a maior dica que eu posso dar para vocês é criem âncoras de recursos poderosos. Eu vou dar na verdade, eu vou dar uma sugestão, tá? A sugestão para vocês é o seguinte: quem aqui trabalha na clínica, faça o teste. Faça uma regressão sem ressignificar nada, apenas utilizando estados emocionais e âncoras de estados emocionais e colapsando esses estados emocionais em cada memória. Teste fazer isso e veja se dá o mesmo resultado ou não e quantos ciclos de repetições serão necessários, tá, gente? Acho que é basicamente isso. Eu vou estar mandando no grupo ali para vocês a gravação desse nosso bate-papo aqui de hoje, tá? Qualquer coisa, entre em contato comigo. Eu acho que todo mundo aqui tem o meu contato agora. Lembrando, quem fizer a inscrição até o começo de fevereiro vai ter um desconto de R$100 no curso. Esse curso ele acontece 1 ou 2 vezes por ano só. Ele é um segmento de um curso que é um curso de changework, né? Seria um curso da aplicação disso, só que sem precisar fazer regressão, né? Mais orientado para o futuro. E então, acho que essa é a melhor oportunidade de vocês estarem fazendo esse treinamento. Anildo, agradeço novamente o convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. E, gente, agradeço vocês por terem investido o tempo de vocês aqui que estão me ouvindo. Úrsula, pode ficar tranquila que eu vou passar lá para você o Pix. Hoje eu fiquei na correria, eu atendi o dia inteiro, estava na loucura aqui, tive grupos de estudo hoje cedo. Então, vou te passar lá. Fique tranquilo que sua vaga está guardada, tá? Agradeço novamente vocês, gente. Uma boa noite e até mais.